presidente Lewandowski, presidenta eleita do Brasil, Dilma Vana Rousseff. Antes de ontem, eu estava num comício no Turvo, centro do Paraná, região pobre, de agricultores que vivem em extrema dificuldade. E um deles me pergunta: Requião, você vai falar na reunião com a Dilma no Senado Federal? E eu disse: vou. Ele me fez uma recomendação. Vai lá, Requião, fala com o coração e com a democracia impressa do lado esquerdo do peito. Muitas vezes subi nessa tribuna para criticar a política econômica da presidente. E fiz isso com desenvoltura, num espaço democrático e limpo. Hoje eu falo constrangido, porque não é a presidente que está sendo julgada no Senado. É a democracia que está sendo julgada. É um projeto soberano de construção do Brasil. E digo isso porque não há a menor possibilidade da presidenta ter cometido um crime. Crime algum cometeu. Estamos discutindo, é um sistema de governo que começou, presidente Lewandowski, com a tentativa de introdução do parlamentarismo. Não havendo crime, não há impeachment. Então propunho o parlamentarismo para poder dar um voto de desconfiança e substituir a orientação do governo brasileiro. Esta crise que nós vivemos não é uma crise só do Brasil. Ela começa na Europa, com a reação contra o Estado Social que surge contra o nazismo. O Estado Social do direito das mulheres, dos trabalhadores. O Estado Social que retira a força brutal do capital e este então reage num tripé de intenções. Primeiro, a precarização do Executivo, que passa a ser substituído pela ideia tola de um Banco Central independente. O governo, mero repressor de manifestações populares. Em segundo lugar, o parlamento, contaminado pelo financiamento de empresas de campanha, deputados e senadores transformados em mandalete dos interesses que financiam seus partidos e suas eleições. E o terceiro e mais terrível tripé é a precarização do trabalho. O convencionado sobre o legislado e numa crise recessiva, uma espécie de revogação de todos os direitos trabalhistas. Nós não estamos julgando a presidente Dilma Rousseff, que não cometeu crime algum. Estamos comparando duas hipóteses de governo. Um, que quer acabar com pensões e aposentadorias. Um massacre para 20 bilhões de brasileiros. Outro, que joga toda a possibilidade do Estado para viabilizar pagamento da dívida pública com juros absurdos controlados por um Banco Central controlado pela banca. Reverter direitos é o caminho da alternativa. Congelar despesas da União por 20 anos. Não se pode mais nascer, não se pode mais estudar, não se pode melhorar ensino e não se pode melhorar saúde. Privatização do patrimônio. A entrega do petróleo, a privatização da água, já sugerida dentro do governo do meu amigo Michel Temer. É o Brasil que está em jogo. Nosso patrimônio energético que está em jogo. Não é o mandato da presidente Dilma Rousseff. É uma ilegalidade absoluta, não há crime. Isso aqui é um simulacro de júri, onde os interesses fisiológicos vão ser discutidos. Presidenta, algum senador do meu partido, no exercício do ministério do seu governo, contestou alguma vez a sua política econômica? Fez um reparo nas reuniões ministeriais? Se não, por que reparam agora? Porque cargas d'água estão pedindo o impedimento da presidente para atender as embaixadas dos grandes países, o interesse da banca e a miserável fisiologia que domina o Congresso Nacional. Presidenta, algumas considerações a respeito do Brasil e do que está para acontecer ou não, porque eu espero que não, e espero 31 senadores patriotas e com caráter dizendo
Agradeço a Vossa Excelência, senador Roberto Requião. Com a palavra, a senhora Presidente da República. Não aplaudam, por favor. Não aplaudam. Agradeço, senador Requião. Posso continuar? Por favor. Agradeço, senador Requião, pelas suas palavras. Eu gostaria de me congratular com o senhor pela sua manifestação, porque eu acredito que, de fato, nós temos de repensar essas relações que existem entre a política e interesses econômicos no nosso país. Mas, sobretudo, o que eu queria mais destacar, senador, é que, sem sombra de dúvida, até o momento em que, oficialmente, o plenário do Tribunal de Contas da União levantou as questões que levantou, os chamados 6 decretos de crédito suplementar e as subvenções do Plano Safra, até esse momento, não é só nenhum ministro que integrou o meu governo questionava, nenhum funcionário do governo tinha esta posição. Nenhum funcionário de todos os órgãos técnicos e jurídicos, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, órgãos de cada ministério setorial, jamais questionaram este processo. Não é um processo que é feito no gabinete do ministro. É um processo que cumpre todo um ritual. Como eles chamam, é parametrizado, ou seja, ele é como se ele tivesse um protocolo de funcionamento. Quando ele chega para ser decidido, ele é um processo que passou por todas as instâncias. E é isso que explica que este processo é um processo transparente, claramente compatível com todas as previsões legais e as práticas adotadas até então. Não houve, por parte do governo, nenhuma pedalada. O que se fazia era a praxe. Quando nós tivemos as decisões do plenário do Supremo, nós tomamos as medidas cabíveis, incluindo o pagamento, e é bom que o povo saiba, o pagamento de todos os passivos, não só do nosso período, mas de períodos anteriores. Pagamos todos. O Brasil não tem passivos em relação a esse processo de subvenção. Além disso, senador, no caso dos decretos suplementares, governos até então, teve um momento, inclusive em 2009, que o país enfrentou similar dificuldade, foi autorizado não só pelo TCU, mas pelo Congresso. E quando o Congresso autorizou, o relatório, inclusive, foi de um senador do PSDB, Humberto Lucena, que autorizou o mesmo procedimento que nós tivemos e, por isso, nós os adotamos. Eu quero dizer isso para dizer o seguinte: sem crime de responsabilidade, qualquer processo de impeachment pela legislação brasileira, esse sim é um claro, um integral, um ataque à Constituição. Porque a Constituição é clara, ela estabelece a necessidade para processos de impeachment que haja crime. Não havendo crime, um processo de impeachment que faz a violência de tirar uma pessoa inocente do governo é um golpe de Estado. Um golpe de Estado em suas novas vestimentas, um golpe de Estado chamado golpe parlamentar. Eu tenho certeza que o compromisso que está sendo julgado hoje comigo aqui é a democracia. E é por isso que eu quero dizer ao senhor, agradeço esse reconhecimento. O que nós estamos julgando hoje
é a democracia. Se houvesse crime de responsabilidade, o impeachment era constitucional. Não havendo, ele não é constitucional, a Constituição está sendo rasgada e nós estamos diante de um golpe de Estado.